Oi, tudo bom com você? Nessa aula a gente vai falar sobre o encantamento, o encantar-se. E sabe quando a gente é criança, que a gente se encanta com tudo? Porque a gente está conhecendo o ar que a gente respira, está conhecendo a água que cai do céu, a água com que a gente se banha, está conhecendo ali o cheiro da grama, a textura das coisas, está conhecendo o pio dos pássaros. Então a gente está conhecendo, então a gente acaba por se encantar com tudo que está ao nosso redor. Tudo nos faz graça e até nos traz choro, né? Mas quando a gente vai crescendo, a gente parece que vai perdendo um pouco desse encantamento, vai se esquecendo de olhar para o que está ao nosso redor, vai se esquecendo de olhar para o céu. Vocês sabiam que a gente consegue ver Júpiter, Saturno, que a gente consegue ver Vênus, e em alguns determinados períodos do ano a gente consegue ver também Mercúrio e Marte, né? Esses planetas. E é a coisa mais linda, minha gente. Quando eu descobri que a gente podia ver ali a olho nu, né, o brilho desses planetas, nossa, todos os dias eu olho para o céu. É um encantamento só. Dia desses, a Lua estava ali juntinha de Vênus agora, está ali juntinha de Júpiter e Saturno. E é uma coisa maravilhosa. Então não deixe de se encantar com essas coisas da vida, com as coisas belas do cotidiano, tá? Porque isso tudo também vai acabar agregando ali no nosso contar histórias. Porque todas essas experiências, todas essas observações nos podem ser úteis no momento de uma história, no momento de interagir ali com o nosso público, quando a gente está contando determinada história e que de repente você acaba lembrando de algum fato ali que aconteceu com você, de alguma coisa que você observou e que ela cabe bem dentro daquele contexto. Então nunca deixe de se encantar, né, com as coisas belas dessa vida, que a gente já vive tão oprimido pelas coisas ruins, sabe, pelas notícias ruins. A gente já é tão assolado por isso que a gente acaba se acostumando a só olhar para essas coisas. Mas não que você vá se desacostumar a olhar para essas coisas, a perceber essas coisas, não. Porque quando também a gente, né, a gente não pode deixar de nos chocar com aquilo que é ruim, que é errado. Né? A gente não pode deixar de nos chocar. A gente precisa manter essa humanidade, né, que se choca com o que é errado, com o que não é legal. Mas a gente aí, às vezes, parece que está se esquecendo de se encantar, tá? Então, eu sempre faço esse convite. Nunca deixe de se encantar com as coisas belas dessa vida. E agora eu vou falar um pouco desse encantamento que as histórias, elas nos trazem. Sabe quando você está escutando uma história, que é uma história assim tão maravilhosa, que você fica assim, ai meu Deus, que coisa linda. E sabe quando você está escutando uma história que é tão maravilhosa, que você percebe que o narrador, ele tá ali de corpo e alma, sabe, contando aquela história, que ele está contando aquela história com tanta verdade, que aí aquele conjunto ali que traz ali um encantamento ainda maior no momento que você está escutando aquela história. Então, você vai contar histórias, tenta levar isso para o seu público, sabe? Tenta levar esse teu amor pelas histórias, tenta levar esse teu amor pela história que você está contando, tenta levar essa sua dedicação pela história que você vai contar, tá? Porque quando você mostra a verdade, quando você mostra a dedicação, quando você mostra que você está apropriado daquela história, o teu público, ele consegue sentir, sabe? Porque você vai falando e falando e falando com tanta verdade que o teu público acredita que você faz parte daquela história. Compreende? Então, não deixe também de levar esse encantamento através das histórias. E não deixe de se encantar com as histórias. Tá bom? O Malbataan, ele faz a apresentação em um livro chamado As Mil e Uma Noites. Esse livro aqui, que tá bem aqui. Nessa apresentação, ele dá um exemplo muito bacana de um livro que ele tinha lido, que nesse livro o autor falava de uma vez em que ele tinha ido para uma terra distante,
por ele até desconhecida, e onde ele não falava a língua daquele povo. Mas ele escutou um contador de histórias contando ali uma história para um público que estava ali junto dele. E o modo como aquele contador de histórias narrava a história, mesmo que aquela pessoa que estava ali só observando e que não entendia uma palavra só, ela ficava encantada, porque o narrador ele entregava tudo de si. Ele entregava todas as expressões que aquela história pedia. Ele entregava todos os sons que aquela história pedia. Ele entregava ali todos os gestos que aquela história pedia. E essa pessoa que estava ali escutando, que não entendia uma palavra só, ela conseguia compreender do que aquele narrador estava falando. Por mais que ele não compreendesse ali palavra por palavra, ele sabia o contexto do que estava acontecendo. Entende? E aquilo ali lhe trouxe um encantamento, sabe? Através daquela história, através daquele narrador. Porque eu acredito que esse relato, ele se trata muito mais também do narrador, que se entrega de tal maneira à história que qualquer pessoa, mesmo que não entenda uma só palavra, vai conseguir compreender do que ele está falando, certo? E é esse tipo, assim, de relato que eu quero que as pessoas falem de você, sabe? Poxa vida, eu escutei um contador de histórias hoje e ela se entregou tanto à história que eu me emocionei. Claro que essa questão da emoção, desse encantamento exacerbado, ele não vai existir sempre, compreende? Mas o que eu entendo que precisa existir sempre é o seu encantamento, mas principalmente a sua entrega a essas histórias. Porque mesmo que você não toque a todos, porque isso é impossível, porque cada vivência é uma vivência, cada experiência é uma experiência, cada contexto é um contexto. Por mais que você não consiga encantar a todos, algum ouvido você vai conseguir encantar. Algum ouvido você vai conseguir ali trazer este ouvido, esta pessoa, aquela vida para dentro da história. E isso, minha gente, já é a maior recompensa para nós, tá? Então é isso, é esse o meu recado que eu tenho para você nessa aula, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.